Salve, salve, galera! Muito boa tarde a todos. Jova aqui. Estou gravando esse vídeo agora domingão à tarde para trazer notícias, falar do São Paulo que ganhou ontem, tá? O torcedor que tinha esperança que o São Paulo ia atrás do Carlos Miguel no mercado, do goleiro, pertencia a um dos clubes do Marinax, esquece. Sabe quem contratou o Carlos Miguel? Eu temia por isso e acabou se concretizando. O nosso outro rival, o Palmeiras, contratou o Carlos Miguel. Uma beleza, né? Agora, Palmeiras e Corinthians, com dois goleiros altos, pegadores de pênaltis, né? E o São Paulo com o Rafaelosauros, que não pega pênalti, né? Uma maravilha. O que eu temia aconteceu. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar do São Paulo. Mas, Jova, o São Paulo também está atrás de jogadores no mercado, Jova. O São Paulo vai trazer jovens promissores para cá. Não, cara, o São Paulo tá fazendo o contrário. Está mandando jovens promissores da nossa base embora, né? Vendendo por preço de banana nossos jovens promissores e tá atrás de veterano fudido que ninguém quer. A gente vai falar sobre isso. Ah, mas eu tenho nojo desses caras que estão à frente de São Paulo. Nojo. Eu não aguento nem ver a cara mais desses malucos aí, né? Ontem, após o jogo, teve entrevista do Belmonte. Eu tava assistindo algumas coisas. Quando eu vi a cara dele, eu tirei, cara, que eu não quero nem ver a cara, porque eu tenho nojo desses caras que estão destruindo o São Paulo, tá? Nos últimos aí anos, né? Os últimos 15 anos, para ser mais específicos, né? Essas últimas gestões que passaram pelo São Paulo, essas últimas indigestões que passaram pelo São Paulo, tá? Então vamos falar sobre venda do Lucas Ferreira, rival contratando goleiro novo, alto, pegador de pênalti, Carlos Miguel, né? Vamos falar de outros meninos que podem sair do São Paulo, falar da vitória de ontem. Muita coisa pra gente falar. Antes de tudo, Cara Pálidas. Sim, Cara Pálidas, deixa aí o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e você não faz ideia de quanto isso ajuda no fortalecimento da mídia alternativa, tá? Inscreva-se. Deixa o likezinho aí, bem diferentinho, acione a draga da bendita, da maledita, sininha na situação. Beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos começar aqui a falar um pouco do jogo de ontem, da vitória do São Paulo, né? Mais uma vez, outra vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que estava em sexto, né? Com a vitória do Botafogo ontem fora de casa contra o Fortaleza, goleada do Botafogo. São Paulo caiu para sétimo. Mas, gente, como falei ontem no pós-jogo, para um time que estava brigando na zona de rebaixamento, porque por pontos perdidos o São Paulo já estava na zona, olha a diferença. Zubeldia em 13 jogos, em 13 jogos, o Zubeldia tinha somado 12 ou 13 pontos. Crespo, 13, 6, 19. Em 6 jogos do Zubeldia no Campeonato Brasileiro, ele somou 15 pontos. Em 6 jogos do Crespo no Campeonato Brasileiro, ele somou 16 pontos. O Zubeldia em 12, em 13 jogos, somou 12 pontos. Olha só a diferença. Me faz imaginar o quê? Se a gente tivesse com o Crespo desde o começo do campeonato, São Paulo estava brigando entre os 2, 3 primeiros. Mesmo com o elenco esfacelado do jeito que está. Mesmo com o elenco com vários contundidos, São Paulo estaria brigando lá em cima. Mas aí já passa também, já depende do trabalho dessa diretoria, essa gestão de futebol paspalha, esse departamento de futebol amador, né? E não adianta, quando a gente depende desses caras lá dentro, estamos ferrados, né? Eu vinha falando para vocês aí que apesar da gente estar bem dentro de campo com o trabalho do Crespo, porque o Crespo acertou o time, fora de campo vai ser sempre essa várzea na mão desses amadores, né? Enfim, continua enfraquecendo o elenco, esses estrupícios continuam enfraquecendo o elenco ao invés de fortalecer o elenco para o Crespo. Por que eu falo isso? Adeus, Lucas Ferreira, tá? Fabrício Romano, a notícia para dar os créditos aí, Fabrício Romano. Lucas Ferreira é o novo jogador do Shakhtar por 10 milhões de euros. Vou pontuar aqui, o São Paulo só tem 80% do Lucas Ferreira. Ou seja, o São Paulo só vai ficar com 8 milhões. Beleza?
esses 10 milhões fixos, né? O São Paulo ficará com 8 e mais 2 milhões em bônus caso os ucranianos joguem a Champions e mais uma porcentagem de 10% do lucro aí numa futura venda aos cofres tricolores. Ou seja, gente, para o São Paulo mesmo vai entrar só 8 milhões. Já os 8 milhões, os outros 2 milhões, somente se os caras classificarem para a Champions, né? Que é algo difícil de acontecer. Ou seja, São Paulo vendeu Lucas Ferreira, o segundo jogador mais promissor dessa safra boa do Sub-20, por 8 milhões de euros. São Paulo vendeu mais um. O segundo mais promissor agora. Esse negócio para mim ainda foi pior do que o negócio do Alves. Porque o Lucas Ferreira eu achava muito mais promissor que o Alves. O Lucas Ferreira é um dos poucos jogadores que saíram da base do São Paulo nos últimos anos com força física, com porte físico de futebol europeu. Junto com o Sara. O Sara também tinha força física. Sara e Lucas Ferreira. Os únicos que saíram da base do São Paulo nos últimos 15 anos com força física. São Paulo vendeu Lucas Ferreira ao Shakhtar por 10 milhões, sendo que só 8 vai ficar com o São Paulo. Mais o negócio podre, asqueroso dessa direção amadora de futebol. Aí ontem eu vi um trechinho na entrevista do Farol Fomão. O São Paulo precisa o São Paulo precisa de superávit esse ano. Vamos ter superávit, como que ele falou? De alguma maneira. Ele deixou atrelado que somente as vendas podem deixar o São Paulo com superávit. Aí eu pergunto para esse cara, se vocês soubessem vender melhor os jogadores, vocês não precisariam vender tantos. Venderiam poucos por valores maiores. Mas não chega aqui. Aqui não chega a proposta de 20 milhões, Jova. Aqui não chega a proposta de 30 milhões pelos nossos jogadores de euros. Sabe por que não chega, o Farofomon? O gestor bom pra caralho. Que você fala que você é gestor bom pra caralho. Você sabe por que não chega aqui proposta de 20, 30 milhões pelos nossos meninos? Porque vocês são um bando de amadores boca abertas que pega essas dragas aí, desses porta-vozes da imprensa esportiva e pede para eles soltarem no mercado que vocês conversam por determinados jogadores acima de 8, de 10 milhões. Ou seja, vocês mandam, né? Vocês precificam nossos jogadores antes de chegar às propostas. Vocês são tão amadores, tão inúteis, tão burros, que vocês precificam nossos jovens antes de chegar às propostas. Eu não aceito proposta pelo Lucas Ferreira por 6, 7 milhões. Se chegar a partir de 8, de 10, eu converso. Ou seja, vocês já estão mandando para o mercado europeu que por 10 milhões vocês vendem o moleque, como venderam o Lucas Ferreira. Vocês são muito amadores. Então, se tinha algum time europeu com uma ideia de trazer uma proposta de 18, 19, 20, 25, 30 milhões pelos nossos meninos, eles não vão vir mais com essa proposta. Eles vão chegar com a proposta de 10. Sabe por quê, seu amador? Sabe por quê, amador? Porque vocês precificam os jogadores antes. Vocês quebram o clube, ficam desesperados para vender, e vocês, através desses porta-vozes que prestam desserviço ao São Paulo Futebol Clube, esses porta-vozes de vocês sim, que prestam desserviço ao São Paulo, vocês precificam nossos jovens no mercado. Já manda a ideia para o futebol europeu que se chegar com proposta de 8, 9, 10, vocês vendem. Lógico que não vai chegar uma proposta de 20, de 30 milhões de euros, porque vocês precificam os jogadores por 10. Sabe por quê? Porque vocês são uns inúteis, uns tapados que não sabem o que estão fazendo aí dentro. Então, mais um jogador promissor vendido por 8 milhões. Foi 10, Jova. Não, 8. Porque o São Paulo só vai receber 8. Não quero saber quanto o empresário do jogador ou o jogador vai receber. Eu quero saber quanto o São Paulo vai receber. E é 8, porque o São Paulo tem 80% do jogador. Diretoria de bosta. E vai sair também o Henrique Carmo, tá?
Lucas Ferreira já era. Vai sair o Henrique Carmo também, que por sinal joga na mesma função do Lucas Ferreira. Ou seja, se mais pra frente o Crespo querer jogar com uma linha de 3 com 2 pontas, o São Paulo não vai ter ponta pela direita, porque eles estão vendendo 2 de uma vez. É o amadorismo, é a falta de planejamento desses estrupícios que estão destruindo a instituição aí há anos. Né? Não tem planejamento nenhum nessa várzea aí. Mas fiquem tranquilos. Pode ficar tranquilo. Os jovens estão saindo. Mas eles estão trazendo veteranos que ninguém quer. Tá? De olho no mercado. São Paulo tem interesse em repatriar Rafael Tolói, de 34 anos, que está livre no mercado, após 10 temporadas no Atalanta. Ou seja, Rafael ficou 10 anos, o Tolói ficou 10 anos no Atalanta, nenhum clube grande da Itália se interessou por ele nesses 10 anos, porque jogador de time pequeno, agora está veterano, super veterano, 34 anos, sem clube, e eles vão trazer para cá. Palmas. Cadê as tiazinhas? Palmas para esses bandos de estrupícios, né? Da indigestão de futebol. Palmas. Para esses caras que vendem o futuro, que doam o futuro do São Paulo e trazem veteranos em fim de carreira que ninguém quer. Parabéns. Enquanto o nosso rival de muro está rejuvenescendo o elenco dele, tô falando do Palmeiras, esses estrupistas estão envelhecendo o nosso elenco, trazendo um jogador que ninguém quer. É isso. E aí? Como que um clube desse vai voltar a ser pioneiro, vai voltar a ser de referência no futebol brasileiro, com esse tipo de trabalho interno que é feito no clube? Manda os meninos embora a preço de banana e traz jogadores ferrados que ninguém quer, veteranos para cá. Ao invés de rejuvenescer o elenco, eles envelhecem o elenco. É isso, gente. Estamos ferrados, tá? Nós estamos ferrados. Gente. A gente precisa ter superávit, seja como for, jogando o futuro do São Paulo no lixo. Se vocês soubessem trabalhar direito, vender jogador bem, vocês teriam vendido 2, 3 e já teriam deixado o clube instável. Só que eles vendem tão mal que eles precisam vender 1 tonelada de jogadores para tentar se aproximar do que os rivais conseguem faturar na venda de 1 ou 2. Ou seja, o Sport Recife hoje vende jogador melhor que o São Paulo. O Sport vendeu o menino lateral deles por 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o zagueiro deles da base a 35 milhões de euros. Que pouco tinha jogado. Esses estrupícios vendeu Lucas Ferreira agora por 8. A gente vai ficar 8 com o São Paulo. Então o São Paulo é 8 milhões de euros. Você vai falar o que mais desses caras? Bom, tenha sucesso o Lucas Ferreira. Tenho certeza que daqui uns anos esse moleque vai jogar, vai arrebentar na Europa. Sabe que aí ele vai voltar pro Brasil para clubes que estiverem estruturados financeiramente. Que, logicamente, não vai ser o São Paulo, porque o São Paulo tá na mão desse bando de estrupício que tá aí dentro, né? Vai acontecer a mesma coisa com o Lucas Ferreira da vida, o que aconteceu, né, com o menino lá, né, que foi pro Flamengo. Luiz Araújo. Voltou pro futebol brasileiro, mas voltou para um time que tinha grana, que era o Flamengo. E não pro São Paulo que formou ele, porque o São Paulo tá quebrado hoje em dia e só traz jogador de 34, 35, 36 anos fodidos que ninguém quer. Parabéns, diretão. Parabéns, boca de farofa. Ontem tava protegendo o Casares, que a gente sabe qual é o interesse dele por trás disso. Tá lambendo o Casares pro Casares escolher ele, Belmonte, como candidato do Casares, né, a sucessor do São Paulo. Nós estamos ferrados. Para quem acha que o São Paulo, para quem tem medo de uma SAF no São Paulo, se eu fosse vocês, eu teria medo do São Paulo na mão dessas pessoas aí. Mas o menino foi embora a troco de pinga, tá? Bom, aí, ó. Só tem um jeito, abre aspas para o Farofomon, só tem um jeito de ter superávit, é vender nos atletas.
vendendo atletas a preço de banana, né? Estrupício. Toda a safra boa do Sub-20, vocês já mandaram quase todos embora. Faltam dois. Luca e Rian Francisco. O resto eles já mandaram todo. Já serviram essa safra boa aos clubes europeus. Entregaram essa safra boa aos clubes da Europa a preço de banana. Parabéns, seus estrupícios, vergonhosos, incompetentes do caralho. Parabéns. Só sobrou dois pra gente, que é o Rian Francisco e o Luca. Que logo também o Rian, quando voltar a jogar, logo também vai sair por 7, 8, 9 milhões de euros aí. É uma vergonha o desserviço que essas pessoas que estão dentro do São Paulo prestam à instituição aí. Depois falam que nós aqui, os críticos, que prestamos desserviços. E tem babaca que compra essa narrativa mentirosa, né? Eles falam isso porque a gente cobra esse tipo de cagada que eles fazem aí dentro, né? Mais um menino promissor embora e estão atrás de mais veteranos fodidos, né? Ferrados que ninguém quer para trazer para cá para envelhecer ainda mais o elenco. Diretoria patética. Ó, entrevista do Crespo ontem depois da vitória, boa partida do São Paulo. Crespo tá fazendo um trabalho brilhante, tá? Brilhante. Dependendo dessa diretoria patética, o Zubeldia estaria aí até hoje e o São Paulo estaria certamente na zona de rebaixamento. Olha só. Perceba um trecho da entrevista do Crespo ontem, né? Sou como um piloto de Fórmula 1. Me dá um carro e eu tento dirigir o mais forte possível. Mas o carro quem prepara é a diretoria. Perfeito, cara. Perfeito a análise do Crespo. É isso. Na Fórmula 1, tem os engenheiros que preparam o carro para o piloto desempenhar dentro da pista. Se o cara prepara um carro bom, né? Um carro excelente, o piloto vai brigar pelo título. Logicamente, se for um piloto bom. O Crespo eu julgo um piloto, um treinador bom, né? Se for um carro podre, você não vai brigar por nada. E esses patetas da direção, ao invés de melhorarem o nosso carro, ou seja, o nosso plantel, o nosso elenco, eles estão piorando, mandando os meninos embora a preço de banana e procurando veteranos fodidos do mercado aí, que ninguém quer. Né? Agora estão atrás do Rafael Tolói, de 34 anos, que está sem clube, que ficou 10 anos jogando pela Atalanta, não despertou o desejo de nenhum clube grande da Itália, ou seja, jogador de time pequeno, e está com 34 anos, os patetas querem ele. Sabe por quê? Porque é fácil. Jogador que não tem clube é fácil trazer. Jogador veterano que ninguém quer, é fácil trazer. Olha o Dinino aí, ninguém quer. Olha o Dinino, nem aparece. Adianta trazer esse tipo de reforço? Bom, então perfeito a análise do Crespo aí, mandou bem mais uma vez, né? Bom, vamos lá, galera. Vamos falar agora do rival lá, no finalzinho do vídeo aqui. Palmeiras contratou o Carlos Miguel. Você, São Paulino, que estava pensando que o São Paulo ia contratar o Carlos Miguel, porque ele ficaria sem clube, pertencia a um dos clubes do Marinax, do Norte, né? Esquece. Mas nem para conversar com o Marinax a diretoria presta, né? Vai jogar no Palmeiras o Carlos Miguel. Será o novo goleiro do Palmeiras. E a partir do momento que chegar no Palmeiras, eu não dou 5 jogos, ele vira titular do Palmeiras. E o Everton vai por banco. Sabe por quê? Lá tem comando. Jogador que tá velho no elenco, que banca líder, não tem garantia de ser titular. Joga o melhor no Palmeiras. E o Carlos Miguel vai tomar a vaga do Everton rapidinho lá. E o Palmeiras terá um goleiro pegador de pênalti para Libertadores. Enquanto a gente estaremos com o Rafael Orossauros, né? E se for para penalidade, a gente sabe que não vai ter um goleiro pegador de pênalti. A não ser que colocarem o Yang no gol, que eu acho difícil. Porque no São Paulo tem a espera, né? O coitado do Yang tá esperando a chance dele há 3 anos. Desde 2022. É isso a diferença de uma diretoria profissional de futebol, né? A Leila contratou profissionais para o departamento de futebol, e a diferença de uma diretoria amadora, que é do São Paulo, onde Júlio Casares botou conselheiros para fazer parte do departamento de futebol e não profissionais. Acabou. Se inscreva no canal, bom domingo, tamo junto, salve, salve, o Tricolor Paulista. Forte abraço.